tem problema. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos dar um bom dia mais forte? Bom dia a todos. Bom dia. Isso aí. Você vê que o segundo bom dia normalmente provoca um sorriso no nosso lábio ali, né? Porque é uma energia na qual nós viemos aqui todos, sem exceção, eu, vocês, para procurar consolo, ajuda, orientação e força para superar os problemas do dia a dia. Mas nós temos que autorizar a espiritualidade maior a nos atender. E quando nós damos esse bom dia, com energia boa, com força de vontade, desejo de melhorar, nós já estamos autorizando a todo o trabalho dessa casa. Eu, como médium, né, já tenho praticamente todas as evidências, pelos trabalhos que eu venho desenvolvendo há muitos anos. Aqui funciona que nem uma escola e um hospital, mas não só de nós encarnados. Tem muitos desencarnados que vão chegando, vão sentando, igual fosse um estádio de futebol, como se eles viessem assistir uma partida, mas eles vêm para sentir e aprender também, como todos nós estamos aprendendo. Muitos desses espíritos vieram com vocês. Eles ficam contentes quando vocês vêm ao centro espírita, porque eles vão encontrar a paz e a tranquilidade que eles estão precisando do outro lado. Mas eles precisam de um guia. E nós também se tornamos guia de nós mesmos. Nosso livre-arbítrio, nós conseguimos chegar aqui, superar os desafios do dia a dia, que não é fácil. Então, sempre que eu começo a palestra, a conversa, né, a troca de energias, eu sempre gosto de avisar: não existe coincidência, nem no que eu estou falando e nem no que vocês estão sentindo. Porque eu, quando era inimigo do espiritismo, nem podia falar esse nome. Por uma dor, uma briga com a pessoa que eu amo, a minha esposa me levou para o centro espírita e eu fui contrariado, medo, raiva, tudo que podia. Sentei igual vocês aí e assisti a minha primeira palestra, Obsessão e Fascinação. Virei vice-presidente da casa. Você vê, estudei 10 anos, distribuí sopa, cesta básica e fui subindo até que cheguei a vice-presidente. Inimigo do espiritismo. Mas é na hora certa. Muitos de vocês vão escutar o que eu estou falando, vai falar assim: quem devia estar aqui é o meu marido, é minha esposa, é o meu filho, é o meu vizinho, é o meu patrão. Mas eles não estão aqui. Por quê? Porque não existe coincidência. Era para nós. Nós fomos os escolhidos. Não por Deus, mas pelo nosso livre-arbítrio. Você decidiu superar num domingo de manhã, parar um pouco dessa vida corrida, dessas dificuldades, é só notícia ruim e tal. Falei, não, eu preciso de um momento de paz e preciso também de energia. E viemos aqui hoje. Minha esposa sempre fala que depois da palestra, ou da live, ou do podcast que eu faço, eu sou diferente de quando eu comecei. Porque o dia a dia é muita dificuldade. E quando a gente acaba, parece que alivia aquele peso no nosso ombro. E eu espero que até o final do podcast, ou da palestra de hoje, vocês possam se sentir abraçados pela espiritualidade dessa casa. Muito bem. O tema de hoje, depois da morte, reencontros que a matéria não pode oferecer. Está ali, tá? E o que é isso? Nós estamos fechando pela USE, o tema é depois da morte. As 40 centros espíritas de Guarulhos, Arujá e Santa Isabel. E cada um cria um subtema. Aquilo que a espiritualidade nos traz. Nós estamos fechando o mês de finados, para que possa colocar consolo dentro da gente quando a gente entender o desencarne. Tá? O meu podcast também de quarta e sexta-feira, ele está tratando desse assunto também. Como o mês passado, Setembro Amarelo, nós falamos sobre as pessoas que tentam tirar a vida. Então, cada mês
a Uzi dá um tema e a gente monta esse diálogo, essa forma de pensar e interagir, que primeiramente serve para mim, depois para alguém que está sentado aqui, que está passando por algumas dificuldades nesse sentido. Então, esse é a última palestra do ano aqui na casa, e a gente vai interagir com esse tema. E o mês que vem o tema é maravilhoso, né? Natal, nascimento, energias boas. Mas aí vocês podem entrar no canal do YouTube, que está aqui embaixo, né? Ali, ó, youtube.com/marcosbg1950, ou agora também estou transmitido pelo Facebook Marcos B. Golatti. Então, aumentou bastante a audiência. E lembrando que o que nós estamos fazendo aqui está indo para muitos centros, até além mar, outros países estão interagindo conosco. Por quê? Porque hoje a tecnologia nos permite, né, interagir com diversos locais, diversos acontecimentos, aonde entram no lar, entram no centro espírita, eles colocam um telão lá e assistem à palestra também, tá bom? Então, vamos dando continuidade. Quero aqui já passar aquela pergunta importante. Tem alguém que está vindo à casa hoje pela primeira vez? Levante a mão, por favor. Todos já estão acostumados com a energia e os fluidos da nossa casa. Porque como funciona? A gente vai em uma porção de centros, mas tem um que nos cativa. São todos pontos de luz, são todos escolas, mas a gente se adapta a uma pessoa, a uma energia, a uma forma de pensar, e ali que você se encontrar, procure o alimento que vocês tanto precisam, todos nós, tá bom? E agradeço a presença de todos e ao irmão do caminho pela possibilidade, né, de a gente formar uma consciência nova. Todo dia a gente tem que aprender alguma coisa. Nós não podemos achar que nós somos donos do conhecimento. Não. Se Deus é infinito, causa primeira ou primária de todas as coisas, Ele também não para de criar. E nós também não vamos parar de aprender. Mas cada um no seu nível. Vocês viram a minha história. Eu estava num nível muito baixo de compreensão. Eu acreditava muito no inferno, no castigo, essas coisas todas. Até que a luz bateu no meu coração, eu entendi que Deus, pelo amor, pela caridade, pelo respeito que Ele tem pelas suas leis, Ele não permitiria que existisse um inferno fora. Existe dentro da gente. Hoje eu vindo com a minha esposa ali trouxe dentro do carro uma reflexão, para que a gente possa dar entrada nessa questão de céu e inferno, a morte, para onde a gente vai. Então, o que ela trouxe ali, que ela estava vendo no celular, no canal do YouTube, da mídia, a história de um samurai. Um samurai chegou até o mestre e falou para o mestre: mestre, o que seria o céu e o inferno? Aí o mestre virou para ele e falou assim: ó, você não merece essa espada, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa difícil, você não entende, você quer guerra, quer matar, quer isso. Ele ficou nervoso, puxou a espada e foi dar no mestre. Aí o mestre falou: isso é o inferno. Aí ele pensou, guardou, tirou a espada, colocou no chão, joelhou e falou para o mestre: perdão. Aí o mestre falou: isso é o céu. Então, essa solicitação que a espiritualidade trouxe é a que nós devemos refletir. Se nós estamos puxando a espada para fazer justiça e cobrando dos outros a nossa vida, nós estamos no inferno, porque nós queremos mudar o meio. E nós não podemos mudar o meio. O meio é prova e expiação, mas nós temos que mudar dentro da gente o meio, a forma de pensar. É difícil? Claro que é, mas não é impossível. Cada um no seu andar. Isso se chama nova consciência, tá bom? Então vamos seguir.
Base da doutrina espírita, que eu sempre abro dessa forma, primeiro era a ciência. Ciência é ter ciência daquilo que está se transformando, está aprontando, está criando, a tecnologia, a inteligência artificial. Então, Kardec colocou em primeiro lugar a ciência. E ele perguntou para os espíritos, né? Se houver uma briga entre o espiritismo e a ciência, com quem a gente deve ficar? E os espíritos responderam, com a ciência. Mas se a ciência for ruim, o povo não merece. E a ciência, se for boa, o povo merece. Mas a religião, ela tem que acompanhar o mundo moderno, porque ali está a solução do nosso progresso. Segundo, ele colocou filosofia. O que é filosofia? Sócrates, conheça a ti mesmo que o céu te ajudará. O que é o céu? É o teu estado de espírito. Quando você se conhece, vê a sua fraqueza, a minha fraqueza é o sistema nervoso, eu tenho que vigiar constantemente, mas estou sempre em queda, vamos melhorando. Já melhorei muito, já fui o cão chupando mão. Hoje eu já sou mais mocinha, como diz o sentimento puro, mas tem que controlar, tem que vigiar e de vez em quando a gente cai. Isso é filosofia. Ela esclarece, eu sou assim, é aqui que eu tenho que me vigiar. Mas eu não sou nervoso. Mas é o álcool? É o sexo? É o jogo? É o dinheiro? É a política? Sei lá. Cada um tem as suas necessidades. E é ali que é o ponto fraco. É aonde o mal entra e nos desarma se a gente não vigiar. E religião, religar com a espiritualidade, sublimar. Eu espero que no final da nossa palestra de hoje, a gente saia sublimado, como eu saio. Senão fica difícil. É claro que eu caio na armadilha de novo, porque tem contas a pagar, trabalho e relacionamento, filhos, e vai por aí afora. Mas eu sei que eu estou me esforçando para sublimar. E isso não me atingir mais. Mas isso são os espíritos de muita luz, ou seja, o estado do céu. O que é o céu? Quando você se torna uma luz e não se envolve mais com as dificuldades da Terra. Chico Xavier, Divaldo, Joana de Anjos, e vai por aí afora. Espíritos que não se envolveram mais, fizeram parte da solução. É difícil? Mas vamos fazendo um pouquinho cada um, dentro da sua possibilidade, e a casa está aqui para isso, para nos fornecer elementos para nos conhecermos e se arriscar e interagir com o nosso modo de ser. Nunca queira ser o que o outro é. Leis naturais, imortalidade, o tema de hoje, né? Reencarnação. Se nós não morremos, nós reencarnamos. Se nós reencarnamos, nós estamos em evolução. Ou seja, se nós pecamos, que não existe pecado, que existe uma energia negativa, mas deram o nome de pecado e deram o nome de Lúcifer, diabo, seja o que for, isso são modos da Terra aqui, mas no plano espiritual não existe espaço para esses espíritos ruins. O que existe é uma energia negativa na qual a gente está sendo alimentada por ela. E Deus é tão bom que nos dá a reencarnação. O que é a reencarnação? Sempre vamos vir melhor do que nós éramos antes. Se hoje você está com dificuldade, está cometendo muito erro, não consegue corrigir, né? Eu não tenho força para depressão, para ansiedade, para bebida, para o sexo, para o jogo, seja o que for, não tem força, mas pode acreditar, na vida passada era bem pior. Cada reencarnação a gente melhora um pouquinho ou muito, depende daquilo que vai entrar dentro de nós. Eu faço o trabalho dentro do sistema carcerário e tem um menino lá que matou 10 pessoas. Menino, está lá ainda na Fundação Casa. Mas o Espírito me mostrou que na vida passada ele matou 1000, ele era chefe, matou muita gente. Essa 10, na outra 5, na outra 3, para de matar, porque vai parar, é a lei. Aí ele vai começar a receber as provas, expiações de tudo que ele fez. Aí o bicho pega. É isso, é uma lei natural. Nós somos imortais, estamos reencarnando, estamos evoluindo. Para que tudo funcione, tem o livre-arbítrio e a causa e efeito. O livre-arbítrio não é a gente fazer o que quer.
O livre-arbítrio é você decidir se vai parar ou não, se vai se alimentar com bem ou não. Não existe aquele livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Não, porque você machuca pessoas, você machuca outros pensamentos. E aí a gente tem que arcar com a consequência, tá bom? Aí vem o efeito daquilo que a gente fez. A gente tem que aprender a cuidar do espírito, é o que nós estamos fazendo aqui. É aprender a verbalizar, porque pensar não tem jeito. Eu posso pensar besteira, não tem jeito. Tem gente que senta e não concorda com o que eu vou falar. E eu vejo aquela energia negativa, me chamando de coisas e tal, mas eu não posso verbalizar, porque eu prejudico o todo por causa de um. Mas eu pensei. Então, cuidado do espírito, você pode pensar a bobagem que quiser, mas não verbalize. Só se for coisa boa, não coisa da razão, coisa do sentimento. Se eu não posso fazer parte da solução, me calo. Chico Xavier, né, diz que quando a gente tem briga dentro de casa, discussão, pega um copo d'água, bota na boca e não engole, até a briga passar. Porque aí, depois que passar, você vai ver que você evitou de falar muita besteira. Cuidar do corpo é o que entra pela boca. O espírito é o que sai e a boca e o corpo é o que entra. Muita oferta prazerosa, chocolate, vinho, cerveja, McDonald's, pizza, macarrão, mas o que tem dentro do seu prato que seja colorido, que seja da natureza de Deus, que você olhar que você foi na feira e comprou coisas da natureza, espinafre, cebola, tomate, sei lá, tem que ser colorido para compensar, né, aquilo. E não faça até o fim de semana, toda vez tem que ser aquela farra boa, né? Tem que orar e vigiar. E tudo fica registrado no perispírito. O que é o perispírito? É a nossa luz. Eu tenho ela pouquinho, eu tenho ela grande. Quem tem ela grande é Chico Xavier, Divaldo. Quando ele chega do outro lado, a luz que ele tem encaminha para onde ele tem que ir. Quando eu desencarnar, eles vão falar para onde eu vou. Não tem lá ninguém te julgando, condenando. Falar, você deu cesta básica, ou você roubou cesta básica, você falou palavrão ou não, você ajudou ou não. Não tem isso. É o espírito. Não tem olhos te vigiando. Mas o pouquinho que você melhorou, no plano espiritual vale muito. Eu consegui de parar de fumar. Beleza. Consegui parar de beber. Beleza. Consegui parar de falar palavrão. Deus quer isso. Um pouquinho de cada reencarnação. Porque nós somos infinitos. Não precisamos correr. Mas analisa o seu meio, Chico Xavier, ninguém nasce no endereço errado. Então não adianta, casa separa, casa separa, casa separa, não adianta. A não ser que seja por causa de drogas, violência, que isso não tem, né? Mas se for por causa de relacionamento, tem que trabalhar isso, porque você não vai conseguir em lugar nenhum, né? E vamos ao momento de reflexão sobre esse tema. Depois da morte, reencontramos a paz que a matéria não pode oferecer. Preste bem atenção no que foi trazido aqui hoje, porque a Terra é tão prazerosa, mas tão prazerosa que a gente tem medo da morte. E a gente devia compreender a morte, mas é difícil. Porque logo que a gente desencarna, o que a gente vai querer? Outro corpo, voltar o mais rápido possível. Porque o corpo nos oferece coisas magníficas, né? Prazeres, relacionamento, ganhar dinheiro, ganhar amor, perder amor, construir, criar. E a sensação é do corpo. Tanto é que o corpo não cura o espírito. O espírito cura o corpo. Tua fé te cura. Se você entender todo um processo que é bem complicado. Mas vamos lá. Depois da morte, o espírito reencontra a paz que a matéria, com as suas dores e limites, jamais pode sustentar. O espírito não sustenta mais a dor do corpo.
Porque não tem corpo. Qual é a dor que ele sustenta? A raiva, a inveja, o ciúme, a ganância, desejos, porque é do espírito. A depressão não é uma doença da carne, ela é uma doença espiritual. Você tem que tomar remédio, mas também tem que fazer tratamento espiritual. Não tem jeito. E o tratamento espiritual vai fazer você diminuir o remédio. Agora, quando você quer só o remédio, você passa de 1 calmante para 2, para 5, para 10, igual eu tive que orientar um rapaz novo, já estava tomando 10 calmantes por dia. Falei, esse processo não vai parar se você não tratar do espírito. Isso acontece, faz parte. Libertando-se do corpo, ele respira novamente a leveza da vida verdadeira, reencontra os laços de amor que o esperam e percebe que a serenidade sempre esteve na alma, aguardando o momento de florescer além do véu da carne. Não adianta. Hoje eu fui abastecer antes de vir para cá com a minha esposa. O rapaz que estava abastecendo falou assim, nossa, eu preciso ganhar na telecena, na cena sozinho. Eu falei com ele, toma cuidado que tu está pedindo. Por quê? Imagina você ganhar sozinho. Você vai mudar tudo. Toda a sua vida. Você não vai poder mais ficar onde você mora, seus filhos vão ter que ir para uma escola só de rico, você vai ter que ir para uma mansão protegida com câmera. E a espiritualidade? Você vai abandonar, porque os prazeres vão... A fortuna imensa vai abrir, você vai ter o que quiser, menos uma coisa, a espiritualidade. Aí ele entendeu. Tem que ganhar, mas não tudo. A gente não tem força para ficar bilionário. Jesus era claro, era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Não é que ser rico é errado, mas o que a riqueza oferece não é fácil, não. Tem que tomar cuidado do que pede. Se ele der, né? Vamos dizer a leitura que a espiritualidade preparou para nós. Eu quero lembrar que toda vez que eu monto a minha palestra, essa leitura funciona como uma psicografia. Pode ser para mim, que eu já até chorei, fazendo lá, quando veio uma psicografia que me lembrou meu pai, lembrou a minha mãe, que já estão no plano espiritual, eu achei aquilo magnífico. Como pode ser para algum de vocês também, não sei, aí cada momento é um momento, tá? Inclusive o podcast também ele tem as suas leituras para que possa despertar a nossa consciência. O que acontece quando a leitura vem? A gente se coloca naquele lugar, naquele fato. Ou alguém da nossa família, ou um amigo, a gente começa a se encaixar na espiritualidade. Vamos ver o que ela preparou para nós hoje? Vamos lá. O abraço prometido. Eu quero lembrar que todas as minhas palestras eu monto um mês antes. Que a USE nos escala 2 meses antes. Eu já fui escalado aqui hoje 2 meses antes. Então, vamos ver o que a espiritualidade preparou para nós sobre o abraço prometido dentro desse conceito. Depois da morte, reencontramos a paz que a matéria não pode oferecer. Vamos lá, vamos ver. Helena havia perdido a mãe muito cedo e viveu boa parte da vida desejando um reencontro que a consolasse. Eu quero lembrar que quando eu era vice-presidente da casa, eu psicografava, incorporava, doutrinava, operava, eu era 1000 por hora. E meu maior amigo mesmo, de coração, era meu pai. E ele veio a falecer nos meus braços. Falei, eu psicografo. Da pouco ele me manda a comunicação. Levou 10 anos, aí eu desisti. Falei, já que não é permitido, porque para receber, igual a leitura de hoje, precisa de 3 itens. O espírito querer, que desencarnou. Você querer. E Deus decidir se isso é bom ou não. Para um, para o outro ou para os dois. Então, esse conjunto que é difícil. Depois de 10 anos, meu pai veio e está comigo já faz 30 anos, como um amigo.
me acompanhando, conversa comigo e tudo, porque eu vejo espíritos, né? E foi permitido. Minha mãe já não. Minha mãe não quis, ficou lá no mundo dela, eu vou visitá-la de vez em quando Deus permite, mas ela não quis comunicar-se. Apesar disso, segue firme, criada por parentes que lhe deram amor, mas a saudade sempre o acompanhava com uma sombra mansa. Quando parte uma pessoa, o que acontece na vida da gente? Seja boa, seja ruim. Tá? Eu fiquei orando por uma pessoa que eu não conhecia, mas a família veio me pedir oração porque ele tirou a vida. E eu, pela dor, eu orei por aquele que eu não conhecia. Isso é muito comum, né? O grupo de oração. Porque o que nós precisamos aprender que está dizendo aqui? A saudade, ela é provocada pelo vazio, pela ausência, pelo espaço, pelas coisas dele. Porque, puxa, eu tinha um bonezinho do meu pai que eu não deixava de jeito nenhum, nem ninguém, porque aquele boné foi o que sobrou, que ele sempre usou, né? Depois, quando ele apareceu para mim, ele apareceu com o bonézinho. E não sei o que houve, meus filhos, não deu valor, sumiu. E eu fiquei muito chateado. Aí o meu mentor veio, que é o padre, né? O amor não está nas coisas. Doe. Isso foi doado para você se desligar. O que tem que fazer com os bens dessa pessoa? Doar ou vender. Mas para vender, não pode ser para pagar cigarro, bebida. Tem que ser para pagar uma conta de água, luz, coisas que você precisa. Mas se você fizer isso, o espírito do outro lado, aquela energia negativa, complica, né? Para melhorar a sua vida de um filho. Agora, doar, também eu já fui fazer evangelho em uma casa aqui em Guarulhos e o espírito não saía dentro de casa porque ela mantinha tudo que ele tinha, tudo. Ele tinha uma máquina de fazer linguiça, ele tinha uma TV quebrada lá no chão, mas ele assistia, ele sentava no sofá. Eu não sabia nada, mas fui lá com uma equipe, fizemos o atendimento e ele trouxe a mensagem, tem uma mensagem bem complicada, é um espírito muito difícil. Quando acabou, meu mentor virou e falou assim, doa tudo, mas não vende, doa tudo, para ele seguir o caminho. Aí doaram, ficaram sem nada. Aí minha esposa foi trocar os móveis de casa, eu peguei os móveis, trouxe para ela, fomos dando um jeito, comprei a tinta, pintaram a casa, que vivia fechado, porque tinha fenômenos, tá? Aí entraram em paz. Porque quando ele viu que as coisas que era dele, que no plano espiritual funcionava, ele ficava vendo o programa e tal, ele se desligou. Mas a ausência, a dor daquilo tem que ter força, né? Tem que ter fé para entender, né? Como ela fala que a saudade sempre a acompanhava com uma sombra mansa, imperceptível, dói, tá? Eu sei o que é isso. Nos últimos instantes da vida, já idosa, murmurou bem baixinho: será que ela virá? Qual era a dúvida? Será que eu vou me encontrar com a minha mãe? Será que eu vou me encontrar com meu pai? Porque o amor recente, mas lá tem muitos amores que a gente criou em vidas passadas. Aí, se vocês forem na Revista Espírita, 12 volumes, 12 anos, Kardec anotando para escrever o Pentateuco, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênesis, está lá a mãe que tirou a vida por amor. O filho doente, 10 anos, ela cuidando, amando-se, com o marido, tudo família, e ele desencarnou. Ela não aceitou, foi no galpão e tirou a própria vida para encontrar. Mas no velório, na preparação, todo mundo queria achar a mãe, e não achava. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Quando foram ver, tinha um bilhete. Fui encontrar meu filho. E aí, o que a psicografia continua?
Chegou lá, o filho amava. Não ficou triste porque a mãe fez aquilo, estava num nível maior. Ela, pelo egoísmo do amor, não encontrou um filho. Porque a vibração de quem tira a vida não dá. Não é que é pecado, é um direito, é um livre-arbítrio. Mas tem as consequências. Então, é isso que ela estava pensando. Será que eu vou encontrar com a minha mãe? Quando despertou após o desencarne, não sentiu dor, apenas uma brisa leve, como se estivesse envolta em um algodão. Paz, leve. E aí o que aconteceu? Vamos lá. Olhou ao redor e viu uma luz suave aproximar-se. E então, como uma cena desenhada pela fé, sua mãe se revelou, linda, serena, estendendo os braços que a Helena tanto esperou reencontrar. Aquele abraço que faltou. Eu gosto de lembrar do meu pai. Meu pai não era espírita nem nada e tal. E nos ensinou a ser homem. O que era ser homem? Não beijar, não entrar na cozinha, que é lugar de mulher. Essas coisas todas. E ele foi ficando velho, né, tal. Aí, quando ele veio, ele era do Rio, veio a São Paulo, na rede eu dei um beijo pela primeira vez na cabeça dele, assim. Ele se arrependeu de nunca ter deixado nenhum filho beijar nele. Como é que o desencarne dele foi melhor? Por causa de um beijo, que era proibido. Mas a espiritualidade armou de um jeito que ali ele... Nossa, tu imagina um beijo, um abraço, um pedido de desculpa, um perdão, que quem vai morrer pede, ou quem está vivo pede. Muda tudo lá no futuro, na vida futura e na reencarnação. É menos um inimigo. Se encontraram. E eu lembro que eu até falei, meu pai vai me bater. Mas eu fui e dei. E eu fiquei surpreso, porque eu não esperava aquela reação. Quem me ensinou a não fazer isso? Jamais. O abraço que não aconteceu na Terra se completou no mundo espiritual. Porque é o mesmo problema. Nós não vamos mudar porque morremos. Nós não vamos mudar porque, do outro lado, a espiritualidade vai trabalhar com a gente. A não ser que você mude agora. Ou no desencarne, você se propõe chegar lá, ou você vai para o nosso lar, vai para algum local onde vão trabalhar. Mas você tem que autorizar, senão você continua sendo igualzinho aqui na Terra. Revoltado com todo mundo. Porque ninguém te ouve, tu está sentando, estão sentando em cima de você. Foi assim com esse casal lá que havia fenômenos na casa deles. No misto de alegria e paz, Helena percebeu que toda a saudade guardada tinha, enfim, destino. A saudade é coisa boa, mas tem que saber ser grato. Tirar a dor não pode. Não tem como. Uma pessoa que você amou ou odiou, tá? Tem uma moça que chegou para mim e falou assim, seu Marcos, eu sei que o senhor é espírita. Eu sou professora, eu trabalho demais, meu marido é vagabundo, não quer nada, só enche a cara e fica aí com os amigos. Será que Deus não podia levar ele, se o senhor podia pedir? Aí eu falei, meu Deus do céu, não entendo nada de espiritismo. Falei, minha querida, eu vou falar com Deus lá, ou com os espíritos, seja o que for. E a decisão é de Deus, não existe essa consequência. Passou 3 anos, ele desencarnou. Aí vem ela. Obrigado, seu Marcos. Eu falei, pô, sou assassino agora. Tirei a vida de alguém. Eu falei, ela não entende. Tá bom, minha querida, fique em paz. Passou 5 anos. A saudade. Aí ela chegou, seu Marcos, o senhor não tem uma psicografia do meu marido? Porque é um vazio. Era melhor estar brigando, era melhor isso, era melhor aquilo. E agora eu não tenho nada, não consigo um relacionamento por causa da minha idade, todo mundo quer me explorar. Eu estou querendo saber o que ele pensa. Eu falei, deixa na mão de Deus. A hora que você estiver em algum lugar, alguma coisa vai acontecer, se for permitido.
Mas ela não falou nada até hoje porque não foi permitido. Ou ele ficou com raiva, ou ela magoou demais por isso. A paz, reencontro ali, era diferente de tudo que já sentiram, pois era efeito do reencontro, cura e amor eterno. Uma paz que somente a vida espiritual, liberta das limitações da matéria, pode oferecer. Transplante de coração. A turma fica me perguntando. Os filmes falam romance, e o espírito foi para lá e tal. Mas o coração é o quê? É uma bomba. Vocês já viram falar câncer no coração? AIDS no coração? O coração não fica doente. Ele fica entupido por causa da má alimentação. Às vezes entope e aí não funciona direito. Mas doença do coração, por quê? Ele não pega a doença do sangue. Ele pega o sangue aqui e joga para lá. Se está bom, se está ruim, aí faz um transplante. Se o espírito não vê aquilo como caridade, amor, ele vai obsediar. Porque como ele não está na situação espiritual, ele vai falar, o coração era meu, não podia ter tirado. Mesmo que esteja lá em cadáver, tudo, não tem jeito. Ele está mental, tudo é meu, é meu, é meu, é meu. Então precisa fazer muita oração. Parar de doar não deve. Tem que doar. Porque é uma chance para uma outra pessoa continuar passando as dores do corpo, né, do relacionamento. Mas orar muito. Se alguém sentir essa sensação do coração ter ido e o espírito lá se manifestar. Mas ele não foi por causa do coração, ele foi por causa do egoísmo. É meu, é meu. Cremação, também se pergunta, cremar ou não? É pó. Se tu cremar, vai virar pó. Se você enterrar, vai virar pó. Mas se o espírito acredita no cristianismo, que vai queimar no forno, no mármore gelado, no inferno, você vai ver o fogo como que é. Esse fogo não tem lá do outro lado. Aí não quer ser cremado. Mas o mundo vai caminhar para isso, porque não vai ter espaço para enterrar tanta gente, né? Tem lugar que enterra em pé. Mas é pó. Pó. Aí depende da fé. A fé é cega ou não. Esse fato, a lição. Esse fato de Helena nos lembra que nenhum amor verdadeiro se perde, apenas muda de plano. Tem o amor egoísta, né? É minha esposa, é meu filho. Se não fizer sexo, não é amor. Isso é tudo, né? Meu, eu. Mas o amor espiritual não tem nada disso, porque não tem o corpo, não tem sexualidade, não tem diferença. É espírito, é sentir. Então, quando você chegar do outro lado, procure hoje fazer a maior quantidade de coisas boas para se encontrar com pessoas que vão te ajudar, né? É a luz que a gente precisa. A morte oferece à alma o reencontro dos afetos que a saudade aguardou, com tanta esperança. Nunca perde a esperança de um mundo melhor. Pode falar a maior besteira para você. Cristo não existe, isso é mentira, o espiritismo é isso, sei lá o quê, o evangélico é isso, católico é isso, aquele. Não entra nessas, não. Guarda o teu sentir, porque a única força que a gente tem de fortalecer a nossa fé, seja ela qual for, é a esperança do mundo melhor. Aqui está difícil, mas é porque nós estamos passando nossas provas e expiações aqui e agora. Mas a esperança nos dá continuidade da vida, tá bom? E agora, despertar da consciência, alguém gostaria de fazer uma pergunta para mim depois já ir terminando, sobre o assunto que foi falado hoje? Não precisa ser todos, um só. Quando fica em silêncio é que todo mundo entendeu. Estou brincando. Ninguém? Uma perguntinha? Se alguém fizer a pergunta, ela serve para os espíritos que estão nos acompanhando. Ninguém? Então tá bom.
Então vamos encerrar aqui agradecendo, né, a espiritualidade por tudo que foi dito hoje, principalmente para mim. E agora nós vamos encerrar e vamos para alguns avisos que nós vamos dar aqui hoje. Vocês viram quando eu abri a água, a garrafa, coloquei a mão sobre o copo. Por quê? O Evangelho, ele cuida do espírito. A água cuida do corpo, células. Os dois nos mantêm. Toda vez que tu for tomar remédio, você coloca a sua mão, fala, graças a Deus. Pensa, não precisa orar, nada não. Por quê? Vocês digitam mensagem da água quando vocês chegarem em casa. Dr. Masaru Emoto. Palavras positivas aumentam os cristais. Palavras negativas diminuem os cristais. De onde? Da água. Ciência, ele não é religioso. Vejam lá. E o que nós temos dentro do nosso corpo? Água. Por isso que nós não devemos verbalizar coisas ruins, porque a gente fica doente, a nossa água fica doente. E aí elas vão para as células e arca com as consequências. Indicações de filmes que eu sempre trago. Vejo Você na Próxima Vida, no canal do Netflix, que eu pago lá a taxa mínima, né? E é sobre nossas vidas passadas, porque nós não devemos saber. Amanhã é a grande quantidade de pessoas tirando a vida. Todo dia tem milhares de pessoas tirando a vida. Crianças, jovens e adultos. Não tem jeito. Está uma pandemia. E Os Escolhidos, quem já assistiu e está aí, é um sucesso no mundo inteiro, é sobre Jesus, não sobre o Cristo. O Cristo veio pelos cristãos, fizeram a Bíblia, tudo, mas Jesus, as parábolas dele, nos entregou a doutrina espírita como consolador. Tá? Não tem nada no Evangelho, segundo o Espiritismo, que te condene. Mas a Bíblia você tem que tomar cuidado onde abre, senão vai ser difícil. E, por último, esse mês sobre os finados, quem já assistiu Frankenstein? Levanta a mão. Ninguém. Ah, você. Sou eu, tá? Eu fui cortado da cabeça aos pés. Quem assistiu esse filme, minha esposa me chamou para assistir, eu falei, Frankenstein é tudo bobagem, tantos filmes, não traz nada. Mas 40 anos casado, né? Tu tem que sentar ali e ficar quietinho. Sentei, assisti o filme, fiquei maravilhado. Sucesso no mundo inteiro. Por quê? Colocou a filosofia, o homem querendo brincar de Deus. Então, vocês assistem, Frankenstein. Quem quiser, pega o meu cartão, vai no WhatsApp, eu passo, tá? Para vocês assistirem, tá bom? E tema agora da próxima quarta-feira, dia 26, tema A Brevidade da Vida Infantil, Justiça Divina e o Propósito do Espírito. Sobre as crianças que no cristianismo vira anjo, mas no espiritismo não vira, não. Tá? Então, vai ser um debate. Eu, a Nilce Pereira, vice-presidente, Cláudio Honor, do Irmão X, um centro lá em Diadema muito grande, e a Noeli, voluntária do Irmão X, lá para a Zona Norte. Já são 6 anos que nós fazemos esse podcast. Toda quarta-feira, às 14h30. E vocês podem entrar e participar. Fazemos fluidificação da água, a oração. É muito bonito, é um sucesso esse podcast. E falamos das casas, tá? Da palestra que eu vim aqui. Se a casa mandar eventos, eu coloco lá, que ele é da USP. Sexta-feira, às 14h30, Gerenciando Conflitos Espirituais, baseado no livro de Joana de Anjos. Eu, Marlene Navarro, Leal Navarro, da Boa Nova, mas também do Centro Irmão X, e a Maria de Souza Ribeira, presidente do Leal. Tema: transformar a saudade em amor ativo e fé renovada. Então, esse vai ser bate-papo de sexta-feira, às 14h30, dia 28, tá? Tanto no YouTube como no Facebook. Quem não tem YouTube pode participar pelo Facebook. Os países que estão conosco, interagindo até na palestra de hoje, mas nós agradecemos muito a Portugal, porque eles interagem, dão palestra para lá, eles colocam telão, eles participam mais fortemente. Os restantes são brasileiros que foram, levaram o canal e mata a saudade da doutrina espírita, porque na Europa não tem essa força que tem no Brasil, não. Nós somos o maior país espírita.
E para encerrar, às vezes a corrente que nos impede são mais mentais do que física. Está doente? Não joga não se vitimiza, porque piora a doença. Faça a oração, agradece a Deus e deixa os desígnios, mas seja grato. Senão você vai piorar o teu estado ou de alguém da família. Tu vai no hospital visitar, leva a luz. Oh, meu Deus, o que Deus fez contigo? Pronto, ferrou tudo, ferrou os dois, né? Pense, muitas das vezes amarro você nada e você acredita. E agora, encerrando, você lembra o bom dia que eu pedi com a energia? Eu sempre encerro com essa energia poderosa que é uma parte da minha vida. Então, quero que vocês, com todo o pulmão, comecem a verbalizar todos os dias, mas hoje em especial. Eu quero. Vamos melhorar? Eu quero. Eu posso. Eu faço. E eu mereço ser feliz. Quem se vitimiza, bota o não na frente, acabou o trabalho espiritual. Eu não quero, eu não posso, eu não faço, eu não mereço Deus. Aí ferrou tudo, tá bom? Como é o último palestra aqui nessa casa, que nesse Natal, ao reunirmos nossa família, possamos deixar Jesus realmente presente entre nós. Que o primeiro alimento à mesa seja o Evangelho segundo o Espiritismo, nutrindo nossa alma com luz, paz e amor. Meu mentor pediu que eu fizesse isso. Mas eu quero lembrar, no Natal eu reúno com meus filhos. É bebedeira, não tem nada de religião, eles não são espírita, eu não imponho. Eu faço o Evangelho sozinho. Eles não precisam saber, eu não preciso falar lá. Deus, obrigado por esse alimento. Eu vou contra a consciência daqueles. Simplesmente, vão lá, acabou, fiz a minha comunicação com a espiritualidade. Respeite as pessoas que pensam diferente, principalmente no Natal. Senão você vai viver sozinho. Aí meus filhos, se eu fizer uma oração no Natal, eles nunca mais me chamam. Então, prefiro estar ali feliz e eu faço a oração por dentro, tá bom? E gratidão a todos que retornem aos seus lares. Sinto abraçado pela espiritualidade dessa casa, que se vocês saiam mesmo, sentam a beleza e vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece de bom ou de dificuldade é Deus que nos dá de presente. Muito obrigado, um bom dia para vocês.